pessoal, estamos aqui abrindo mais uma live, mais uma transmissão ao vivo e hoje a gente vai fazer um bate-papo técnico, um bate-papo bem legal comigo, treinador Gabriel, e com o treinador Victor Fael, que já está entrando aqui para começar essa live com a gente. Então, vem chegando, vamos lá, sejam bem-vindos todos aí. E o tema central dessa live de hoje vai ser progressão do treinamento. Então a gente vai tentar abordar vários aspectos de como evoluir, como progredir. E aí vai desde o iniciante até alguém mais experiente. Então alguém que está começando agora, que só faz caminhadas e quer começar a correr, como fazer isso de maneira adequada. Ou por exemplo, uma pessoa que já é mais experiente, já tem aí meias maratonas do currículo, mas não sente que evolui, não consegue melhorar seus tempos, o que fazer, quais são as dicas, os conselhos que a gente tem para dar para a pessoa voltar a evoluir, quebrar seus recordes, ter uma evolução legal, beleza? Hoje o pessoal pode interagir aí pelo chat de mensagens, né? Quem quiser vai mandando sua pergunta, a gente vai tentando responder todas ao longo da transmissão. O treinador Victor está entrando aqui agora com a gente. E aí, a gente vai tentar responder o máximo aqui. A gente tem um roteiro pré-estruturado, mas eu acho que a gente vai conseguir contar alguns casos de atletas da BH Race, que vai ser bem legal, né? Como evoluir, como conciliar treinos de força com os treinos aeróbicos. Então, acho que vai ser bem bacana. Vamos lá, o Vitinho entrando aí. Olá, turma. Tudo bem? Treinador Boa Victor. noite. Boa noite, Tudo bem? Opa! Caiu aqui. Bom, boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos aí falar um pouquinho sobre treinamento, né? O que a gente gosta de falar, né? Como progredir treinamento. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Isso aí. Antes, eu acho bacana, Vitor, a gente nos apresentar, né, como treinadores, você que é o diretor da BH Race, né, um dos fundadores lá há mais de 12 anos atrás. Fala um pouquinho sobre você, sua história com treinamento, como começou o Vitor nessa área esportiva. Bacana. Eu sempre fui da área esportiva. Antes de entrar na educação física, eu era amador, futebol. No decorrer disso aí, acabei entrando na educação. E aí, eu entrei a primeira coisa que eu falei na minha vida, eu nunca mais correria. Porque por fato de treinar muito forte, aí eu falei, eu nunca mais correria. Porque a exigência era muito grande. Aí, com o decorrer da educação física, você vai aprender que não é só no limite que você deve correr, né? E sim também com a prática da atividade física. E juntamente com o lá que a gente criou foi dentro da faculdade, a gente criou a ideia de abrir uma assessoria esportiva. Sabia como iria abrir essa assessoria em São Paulo em 2005, fazer um curso para que a gente pudesse entender um pouquinho mais da assessoria esportiva. E aí abrimos em 2006, com isso vimos aí há 14 anos aí, com tudo montado. Nesse período fizemos cursos, hoje eu sou mestre em treino de alto nível. Foi realizado no Porto, em Portugal, e aí voltei com uma experiência maior. Então, graças a Deus, com assessoria aí, ano e fazendo aí a alegria pessoal que é dessa prática de corrida e outra atividade, progredir. Você, Gabriel, fala um pouquinho de você agora, você entrou na BH. Beleza, Vitor, só antes de falar de mim, o pessoal tá mandando aqui nos comentários que seu áudio tá dando uma picotada, tá dando um cortezinho. Vê se você consegue melhorar a sua posição, ou às vezes dar uma distanciada do microfone pra gente ver. Quando eu vou falando sobre mim, eu também sempre tive essa ligação com o esporte, apesar de não chegar a praticar num alto nível, que nem você praticou, né? Quase foi atleta profissional, mas sempre tive uma boa relação
eu sou aquele famoso pato, né? Que faz tudo, mas não faz nada bem feito, né? Então, corre, voa e nada mal feito, né? E eu sempre fui desse. Então, fui atleta de futsal por um tempo, fui atleta de futebol, fui atleta de vôlei. O que eu mais gosto de fazer é jogar peteca, já tenho minhas corridas, então sempre tive uma ligação muito forte com o esporte. Entrei para o curso de educação física em 2011, formei, também fiz um mestrado logo na sequência nessa área esportiva. Tive o meu mestrado muito ligado com atletismo, né? E desde que eu formei, desde 2015 eu já atuo na Bega Race, então agora em julho fazem 5 anos, essa semana eu completo meu 5º aniversário de BH Race, que é bem legal. E nisso aí já foram mais de 200 atletas treinados nesse período por mim. Então acho que foi algo bem bacana nesse meu período aí como profissional de educação física. E aí eu acho que a gente tem muito para acrescentar, dialogar hoje sobre como evoluir treinamento, né? A Vega Race já passou aí de 4.000 atletas treinados ao longo desses 14 anos, né? Então a gente tem muita experiência e muito caso para contar sobre progressão, né? Você quer começar falando alguma coisa? O que você entende como progredir o treinamento? O que você acha que é importante para a pessoa evoluir? Claro. A progressão, cara, eu entendo que é um processo que é gradativo. Por que eu falo em ser um processo gradativo? Porque as pessoas, quando entram na corrida, por exemplo, e a evolução, quando ela começa com a prática da atividade física, a evolução ela acontece com muita rapidez. Então, chega um certo momento que as pessoas vão vendo o resultado muito rápido e quer acelerar esse processo. E a gente sabe que o acelerar o processo dessa caminhada aí, ela é muito preocupante por fato de a gente, com a experiência que a gente já tem, né? A gente sabe que pode vir lesões e até overtraining aí, que as pessoas acabam não tendo essa paciência. Então, a progressão ela tem que ser sempre é um processo contrário assim, em relação a esse ser gradativo, né? A pessoa, quando ela é muito pouco treinada, ela está começando ali agora, ela tem melhoras muito rápido, né? Ela consegue evoluir rapidinho. Só que depois que ela já é muito treinada, para ela evoluir um pouquinho, gasta muito mais tempo, né? Verdade. E aí, mas é esse período aí que a gente considera como, por exemplo, de uma pessoa que está iniciando a atividade física, que são de 2 a 3 meses para uma adaptação, ela vê uns resultados muito rápido, né? Então, a gente como treinador, a gente tenta segurar um pouco, mostrar à pessoa a importância de fazer uma base muito legal, bem planejado, bem segura, para que ela possa ter uma evolução um pouco mais, como que segura, pode dizer, né? um pouco mais segura, para que ela possa vir a ter bons resultados, né? Porque não é somente chegar ao que ela quer, é manter a atividade física para o processo, para a vida dela, né? Que seja para qual for o objetivo dela, né? Uhum. A gente quer manter essa pessoa ativa pro restante da vida dela, não é que nem um atleta profissional que tem um limite ali, chega a 35 anos, está encerrando a carreira, né? A gente quer manter essa pessoa praticando atividade para sempre, né? Então, sem uma interrupção, né? Porque o profissional, por exemplo, ele tem aquela vida curta dele útil ali, né? Que a gente fala entre 10, 15, 20 anos, no máximo, dependendo da modalidade. E mesmo assim, eles terminam a atividade com muitos problemas em termos de articular, de tendão, essas coisas. Então, assim, o ser profissional não é saudável às vezes. Uhum. A maioria das muito... vezes é muita exigência, é muita rotina de treino e assim vai. E a gente tem que pensar no todo, né, cara? Eu terminar, fazer os meus 100 anos correndo ainda, fazendo a minha parte de esporte saudável, conseguindo correr, conseguindo subir escada, o que for no momento, né? Então, isso que nós temos que pensar na saúde dessa pessoa, né? E um dos benefícios do exercício físico é esse, né? Essa longevidade, né? Prolongar a vida das pessoas através da prática de atividade física, né? E isso é comprovado cientificamente, assim, né? Pessoas que realizam atividades físicas regular
tendem a viver mais, tendem a ter mais saúde, mais qualidade de vida, né? É isso aí. E ainda mais nesse processo agora que nós estamos passando, né? Em termos de. A gente sabe que o melhor remédio para tudo isso que nós estamos passando agora, de ansiedade, de estresse em casa, trabalhando, atividade física é o melhor remédio, né? Para tudo. Aham. Então a gente tem que Ótimo. estar sempre, nós como os educadores físicos, né? Mostrando que o melhor remédio para todo mundo é atividade e movimentar, né? Com certeza. E aí, como movimentar, né? Uma coisa que eu gosto muito de deixar bem claro para um atleta é que para progredir de maneira correta, tem que ter um objetivo, uma meta bem definida, né? A gente só consegue planejar uma progressão, ver as melhoras mesmo, se a gente tiver uma meta bem definida, né? O que você acha disso? Verdade. Essa meta ela ajuda a gente como treinador, a mostrar para a pessoa onde ela vai chegar, qual momento que ela vai chegar. Então, há uma preparação, há um planejamento para essa meta, que seja básica no início, ou que seja fora do normal, que a gente considera um ultramaratonista. Então, toda vez que um planejamento bem executado, bem planejado, e mostrado também para o atleta de como vai ser essa evolução, a coisa fica até mais agradável. A gente vai Fica mais fazendo gostoso de treinar. mais gostoso, é claro. Porque aí a pessoa sabe qual etapa que ela está passando, por qual motivo ela está passando nessa etapa, o que está trazendo de benefício, porque não é simplesmente o atleta responder uma planilha e pronto, né? É importante ele saber por que ele está ganhando aquilo ali, por que ele está passando por aquele período ali, para que ele possa entender o treinamento em geral, Com né? certeza. E acaba sendo mais agradável, né? Às vezes eu gosto até de ser um pouco radical, assim, né? Gosto de falar que se não tiver uma meta, não faz sentido treinar, né? Porque você tem que buscar algo, você tem que ter um objetivo ali claro, até para você se cobrar e ver se o treinamento que você fez foi adequado, foi correto, se você atingiu o seu objetivo e se não atingir, pensar, por que eu não atingi? Então vamos fazer algo diferente para ver se dessa vez eu consigo atingir o meu objetivo, né? Verdade. E o próprio planejamento em termos de metas aí, ele às vezes ele serve como para dar uma estrutura de treinamento para o treinador. Não quer dizer que é o que a gente monta ali, em termos de planejamento, vai sair tudo certinho. Quem dera, né, Gabriel? Que fosse assim, nós, tudo que a gente desenhasse poderia sair perfeito, né? Isso aí seria, poxa, seria fácil para os treinadores, né? Só que o planejamento, a gente sabe que nesse período desse planejamento, dessa meta dessa pessoa que seja curta, médio ou longo prazo, vai ter algumas alterações. A pessoa está trabalhando, às vezes ela entra numa doença, numa gripe, ou ela não simplesmente não está conseguindo recuperar de um treinamento. E a gente está aqui realmente fazendo com que aquele planejamento possa estar sempre adaptado ao nosso atleta, né? Para que ele E possa cada sempre atleta estar reage de um jeito, né? Cada atleta responde de um jeito às cargas aplicadas. Então, nenhum treinamento é igual ao outro. Todos têm que ser bem individualizados, né? E a maneira que às vezes o atleta responde, às vezes não é aquela que você está esperando. E aí você tem que modificar, reajustar, readaptar todo o treino, né? Então é algo constante ali, semanal, diário, de mudança, né? Sim. E é o feedback, né, com o treinador, né? É o contato do atleta com o treinador diário ou semanalmente. Ele é importante por esse aspecto, porque às vezes o planejamento ali da pessoa tá uma coisa e a semana dessa pessoa ela tá outra. Então a gente está ali para estar sempre fazendo com que essa planilha esteja adequada, esse planejamento esteja sempre adequado, sempre na linha para que a pessoa não possa fugir do objetivo proposto, né? Tanto pelo Com treinador certeza. como pela pessoa, né? Beleza. E aí a gente vê hoje, inclusive com essa pandemia, muita gente mais preocupada em realizar atividade física, né? E aí talvez a atividade física mais acessível, talvez não pode não ser a de hoje, mas se a gente for pensar no geral,
a atividade inicial de todo mundo é a caminhada ali, né? Que talvez é o mais simples, ela não precisa de um equipamento muito complexo, ela consegue fazer num lugar simples. Quais dicas que você tem para dar para quem está começando? O que você gosta de fazer com essa pessoa para ela progredir, para ela evoluir e daqui a, por exemplo, 2, 3 meses nem está caminhando mais, está só correndo? Bacana. Eu gosto muito de mostrar para essas pessoas que estão iniciando com a atividade física ou com a caminhada que é importante a pessoa conhecer o que é o seu leve, o que é o seu moderado, o que é o seu forte, o seu muito forte. Por qual motivo? Porque toda evolução, a evolução da caminhada, quer dizer, para a corrida, ela é rápida. Então, quando a pessoa entra para uma corrida, por exemplo, ela acaba fazendo uma intensidade acima do que ela conseguiria naquele momento. Por quê? Porque ainda ela não conhece, ela não tem esse perfil dela de saber o que é o leve, o que é o moderado, o que é o muito forte. Então, eu sempre dou algumas dicas para as pessoas que estão caminhando em termos de intensidade de treinamento. Por quê? Toda vez que a pessoa caminha, se ela caminha todos os dias a 1 hora por dia naquela velocidade, o corpo ela adapta ao treinamento. Então, ela vai ver menos resultados em cima do treinamento que ela está executando. Por quê? Nosso corpo adapta muito a estímulos. Então, nós temos que estar sempre preocupando com estímulos diferentes para que a gente possa evoluir. Então, se você caminha todos os dias e já não está vendo o resultado, isso mostra que, opa, meu corpo já adaptou aquilo. Eu preciso agora passar por uma corridinha, que seja um trote, ou que seja um treino um pouco com mais trotes ou mais corridas, para que ele possa evoluir. E evoluindo assim. Legal isso. Muitas vezes as pessoas, eu vejo isso fora de uma assessoria, né? A pessoa, ela já quer começar a correr. Opa, vou tomar uma iniciativa, vou mudar minha vida, vou correr. E aí a pessoa vai, começa a correr numa boa, tranquilo, dá 3 minutos, ela para e não consegue correr mais. Então, às vezes, ela não respeita as intensidades, né? Que nem você falou. Ela não conhece que aquela corridinha para ela é algo forte, algo que ela vai conseguir sustentar por pouco tempo, né? E que aí, às vezes, o ideal seria começar com caminhada, depois intercalar uma caminhada com um trote, ir aumentando esse tempo de corrida aos poucos, sempre dar um intervalo, né? E não começar correndo de uma vez, porque ninguém vai começar correndo assim e vai correr 10, 20, 30 minutos direto sem conseguir uma pausa, né? As pessoas têm que ter essa mania de começar assim, eu vou correr, vou sair 30 minutos, põe o tênis e sai correndo igual louco, né? Isso aí, cara, só vai fazer com que a pessoa desista da corrida. Eu já escutei várias vezes, eu acho você também, as pessoas falam assim, não nasci para correr. Toda vez que eu vou correr, eu sinto que meu coração está saindo pela boca, ou o que for. Devido a isso, devido a não saber essa intensidade, porque ele tem que entender que ele está num processo ainda de ganho de condicionamento físico, cardiovascular em geral. Então, toda vez que ele está numa atividade física que está muito ofegante, já está demonstrando para ele mesmo que aquela intensidade não está adequada para ele. Então, é importante começar gradativo, como você falou, Gabriel, com corrida, intercalando com alguns trotes, lembrando que nunca pode ficar ofegante a ponto de não conseguir falar com a pessoa ao lado. Então, eu posso ficar um pouquinho ofegante, mas eu consigo ainda conversar com a pessoa do meu lado. Isso mostra que eu estou na intensidade certa para estar correndo ou trotando naquela intensidade ali que seria adequada para esse início dessa pessoa, né? É, isso mesmo. Até porque quando você chega e não consegue conversar com alguém do lado, é porque você está num nível de intensidade, assim, extremamente alto, né? Próximo do seu máximo. E aí no treinamento existe uma relação entre intensidade, né, que é o grau de dificuldade ali da tarefa, e a duração, o volume de tempo, né? Então, quanto mais alta a intensidade, menor o volume. E quanto menor o volume, mais alta essa intensidade. Então, tem essa interdependência. Se a pessoa está muito rápida, sai muito rápido, ela não vai conseguir sustentar muito tempo e logo vai ter que terminar uma atividade. Isso desestimula ela, faz ela, às vezes, desistir de treinar, fala que não nasceu para correr e, na verdade, não tem nada disso. Ela só não está respeitando as intensidades. Por isso é importante ter um treinador para montar o treino.
Isso é verdade. E as pessoas quando estão iniciando, também é uma pergunta que sempre bate na nossa porta. Pô, mas para eu começar a correr, eu já preciso de um relógio para que eu possa ter esse controle dessa intensidade? E eu costumo falar com os iniciantes sempre que não precisa. Se você tiver um relógio qualquer, a gente consegue planejar, porque a gente trabalha muito com a percepção subjetiva de esforço, né? Então é importante, primeiro momento, essa pessoa entender o que é o leve, moderado e forte, como já foi falado aqui. Depois, juntar isso com um relógio básico, a gente consegue, através de alguns testes que a gente faz, controlar e saber qual distância, qual o ritmo de cada distância, através de um tempo ali de um relógio que pode ser calculado. E aí, mais tarde, esse investimento vir, né? Então, Sim. assim, porque também não adianta eu pedir com que uma iniciante esteja com um relógio sofisticado se ele ainda não tem esse controle dessa intensidade dele, né? A primeira pessoa tem que entender o seu corpo, o seu organismo, como funciona o seu sistema aeróbico ali, para depois se preocupar com ritmo, com frequência cardíaca, com cadência, com potência. Acho que o primeiro passo é entender e diferenciar, né, a percepção de esforço entre os níveis de intensidade, né? Ah, tô correndo aqui numa velocidade confortável, opa, tô correndo numa velocidade que eu tô ficando ofegante, provavelmente estou próximo do meu limiar anaeróbico, opa, tô muito rápido, tô acima desse limiar, próximo do meu VO2, então entender essas intensidades é muito importante. E para dar o início, para dar o start, não precisa de relógio, não precisa do tênis mais sofisticado, precisa de força de vontade, né? De querer treinar e ter uma orientação adequada ali. Verdade, isso é mesmo. Excelente. E aí, dando uma continuidade nesse tema, uma coisa que você falou dessa questão de reconhecer as intensidades, por isso que eu acho que o treino que eu mais gosto, assim, principalmente para quem está começando, é o fartlek, que é um tipo de treino onde a gente passa por várias intensidades, né? Inclusive, na semana passada, a gente publicou no nosso Instagram um post falando um pouquinho sobre o fartlek, né? Que ele é um treino muito usado para a gente identificar essas intensidades, reconhecer os nossos ritmos, né? Explicando um pouco aí para quem está nos assistindo, o fartlek ele é um treino contínuo, sem pausa para intervalo, onde a pessoa oscila o ritmo dela, né? Varia o ritmo. Então ela corre no momento, por exemplo, 3 minutos na velocidade X, 3 minutos na velocidade Y. E isso pode ser alternando também, 3 minutos trotando, 3 minutos caminhando. Então ela vai alternando isso, ou por tempo ou por distância, né? Pode ser 800 metros leve e 500 metros num ritmo mais forte. Então, ela pode ir oscilando. Eu gosto muito desse tipo de treino. Você gosta do fartlek também? Prescreve ele bastante? Como que é? Eu prescrevo ele bastante, cara. Não só para os iniciantes, mas também alguns períodos de treinamento dos meus atletas mais na frente, para que eles possam começar também a detectar até onde ele pode levar a intensidade dele. Mas o que eu mais utilizo hoje a Fartlek é com os iniciantes. Por quê? Nesse processo de início aí, quando a gente faz um planejamento, a gente costuma fazer com que essa pessoa adapte primeiro a sua fase de base. Por que essa fase de base é importante? Porque é ali que ele vai ganhar resistência suficiente para quando eu levar ele para intensidades maiores, ele consiga suportar essa intensidade maior, né? Se eu não faço uma base de treinamento tão adequada, lá na frente eu tenho mais dificuldade em fazer com que essa pessoa mantenha essa intensidade lá. Então, o Fartlek, ele vem muito já para dar essa base, para que a gente possa ganhar tanto o sistema cardiovascular como o periférico. Por que eu estou falando isso? Porque chega muita gente para a gente e que está correndo ali e fala assim, nossa, eu estou com as pernas queimando, mas meu coração não estou sentindo nada. Aí tem o inverso também, né? A pessoa quando está correndo sente uma queimação no peito e na perna tá ok. E isso é natural para quem está iniciando, né, Gabriel? Então, o Fartlek também ele serve para isso. Ajuda muito nesse processo de adaptação dessas duas formas, né? E eu acho também que ele é um ponto legal para a pessoa manter uma atividade contínua, né, sem pausa, um tempo de estímulo maior, e ela vai sempre buscando ali uma intensidade um pouco maior.
Então, opa, hoje eu vou fazer, por exemplo, dando um exemplo aqui, hoje eu vou fazer 3 minutos leve, 3 minutos moderado, ou 3 minutos leve, 3 minutos forte. E aí na semana que vem eu vou fazer, ou no próximo treino, eu vou fazer 2 leve e 4 forte, por exemplo. E aí depois eu vou fazer 1 leve e 5 forte. Até que vai chegar o momento onde eu vou conseguir fazer quase que meu todo treino num ritmo um pouco maior, né? Então o fartlek é uma alternativa legal para quem quer melhorar a velocidade, ficar um pouquinho mais rápido, seja na corrida ou até mesmo no treino de bike também. Isso rola, né? O fartlek na bike é algo legal para quem quer pedalar numa potência um pouco maior, né? Verdade. Acho que o do Vitor deu uma pane ali. Vamos ver quem tá mandando aqui. O pessoal tá mandando as mensagens aqui. Legal demais. Vitor, falando então dessa galera que tá começando, qual tipo de outro treino você acha fundamental, acha importante para às vezes algo que é muito comum também, uma pessoa que está estagnada, que não consegue melhorar, não consegue ver evolução. Por que você acha que isso acontece no treino? Isso acontece muito por causa que o atleta ele adapta sempre ao mesmo tipo de treinamento, né? Então, nosso corpo ele adapta a todo tipo de estímulo, né? Se eu estou todos os dias correndo ali, chega um certo momento que eu não consigo mais evoluir, porque eu não estou dando estímulo diferente, né? Então, além do fartlek, eu trabalho muito com treinamento intervalado. Eu gosto muito dos progressivos, né? Um treinamento que a gente faz com que essa pessoa chegue a uma intensidade maior e depois ele recupere para que ele possa sentir esses estímulos aí diferentes para que ele possa estar evoluindo a velocidade dele também e sentindo que ele está fazendo ali uma atividade que vai vir com que melhore a velocidade dela ou que ela tenha aquela adaptação ali significativa, né? Ah, legal isso que você falou. Eu acho que talvez um dos maiores erros de quem treina sem acompanhamento é não variar a carga de treinamento, né? Então, por exemplo, eu corro ali meus 5 quilômetros em 25 minutos, que dá um ritmo ali de 5 minutos por quilômetro, né? Então eu corro meus 5 km e 25 hoje, corro meus 5 km e 25 amanhã, corro meus 5 km e 25 depois de amanhã, e assim vou correndo sempre 5 km, só treino isso, só faço isso. Você não vai conseguir melhorar dessa forma, você vai sempre ficar nos 25 minutos ali. Então por isso é importante não só progredir, buscar um pouco mais, né? Ou seja, fazer 6 quilômetros, ou seja, buscar um ritmo um pouco maior. Além disso, é importante variar os tipos de treino, né? Faz treino contínuo um dia, faz intervalado no outro, corre uma distância maior num ritmo menor no fim de semana. Então a variação é muito importante para ter progressão, né? Se a pessoa não varia, faz sempre o mesmo, ela de fato fica estagnada ali, né? E ela tem que ganhar o geral, né? Chega um certo momento que não é só o sistema cardiovascular, ele tem que ter tolerância à acidose ali também, para que ele possa manter um pouquinho mais, melhorar o seu limiar anaeróbio. Então, tem treinamento para melhorar o seu VO2. Então, assim, são treinamentos diferentes para que ele possa ganhar em geral, ao todo, né? E não só ficar ali no longo, no contínuo, e fazendo com que ele ganhe uma capacidade aeróbia, mas esquece um pouco da potência aeróbia, né? E isso vale não só para corrida, vale, por exemplo, para treinamento de força. Eu sempre faço 10 flexões, sempre faço o mesmo peso ali na academia. Se você não alterar a carga, não aumentar o número de repetições ou diminuir as repetições, aumentar o peso, vai ficar estagnado também, né? Verdade. Vamos ver, Então, o pessoal mandou pergunta aqui. Ficar... O Cris mandou aqui, é normal nos 2 primeiros quilômetros dar vontade de parar? Legal sua pergunta, Cris. Você quer falar sobre isso, Vitor? Sim. Ô, Cris, não é só 2 quilômetros, não. Tem gente que a adaptação dele acontece até 6 quilômetros. Eu vou dar exemplo por mim. Eu só sinto a vontade depois do 4º quilômetro. Isso é porque o corpo, cara, você está saindo de um corpo que está parado e está começando a fazer atividade, a sua corrida, né? Então, seu sistema ainda está tentando reconhecer o que você está indo fazer para que, então, sua frequência cardíaca fica mais alterada, outras coisas ficam alteradas e você sente uma dificuldade de manter aquilo ali.
chega um certo momento, o seu corpo já sabendo o que você está fazendo, ele já tenta equilibrar e já equilibra, e aí sim você já sente confortável com a atividade física que você está fazendo. Mas 2 quilômetros, 2, 4, aí vai depender de pessoas para pessoa. Eu chego a 4. Eu tenho que chegar a 4 para sentir confortável numa corrida. Falando um pouco mais tecnicamente, existe um fenômeno que chama estado estável, né, Vitor? Que é quando a pessoa tem um Isso. equilíbrio ali da demanda de oxigênio com o que de fato ela tem ali para respirar, né? Então o que acontece é o seguinte, a gente está num ponto aqui zero e do nada a gente aumenta a nossa demanda de oxigênio, a gente começa a correr, né? Só que o nosso corpo, ele não aumenta o consumo de uma hora para outra, ele demora um tempo para adaptar e começar a equilibrar esse consumo com demanda de oxigênio. E aí esse tempo ele pode demorar, isso mesmo que o Vitor falou, de 10 a 15 minutos, que dá mais ou menos aí de 2 até 4 quilômetros, né? Então, uma estratégia para tentar diminuir isso e chegar rápido no seu estado estável é fazer um bom aquecimento. Por isso, nos treinos mais intensos, mais intervalados, a gente já fala, ó, começa aquecido, já faz um aquecimento bom antes, ali de 1,5 km, 2 quilômetros, ou 10 minutos, por exemplo, de aquecimento, para quando você for começar a parte mais punk do treino, você não sofrer, você já está bem aquecido, né? Então, o aquecimento ele é importante para isso. E aí a gente vê maratonistas de elite, eles fazem aquecimentozinho ali tranquilo de 20 minutos rodando leve antes de uma maratona, para já chegar no início da prova aquecido e não ter essa dificuldade, né? Se a pessoa não aquece, de fato, esses 2, 3 quilômetros iniciais são mais complicados, né? Eu costumo, Gabriel, pedir meus atletas antes de um evento, por exemplo, de uma prova, que além de aquecer ali num ritmo moderado ali, equilibrado, que faça alguns tiros de velocidade de 100 metros com um pouco mais intenso, Um para que isso sprint, né? possa acelerar um pouquinho mais, porque ele já prepara a musculatura dele e a cabeça dele para o nível, quando ele entrar ali para a prova, ele já entra na velocidade que foi planejada e não vai aquecer na prova, né? Porque tem muita Já gente que entra. entra frio e aí vai começar a aquecer, aí já passou 3, 4 quilômetros, e aí sim ele vai entrar no ritmo da prova. Então Isso é mesmo. importante aquecer bem aí para que você venha a fazer aí os treinos ou as provas com mais conforto e com uma velocidade adequada, né? E eu gostei disso que você falou, preparar a cabeça, é legal também, né? Que já deixa a pessoa mais ativada, mais num estado de atenção maior ali para a prova, né? Então isso é bem legal. Ela não precisa aquecer no início da competição, ela já está pronta para dar o seu melhor desde a hora da largada até o fim, né? Então isso é bem bacana mesmo. Valeu pela pergunta aí, Cris. É, E aí você falou aquela hora, Vitor, sobre limiar, VO2, né? Muita gente também sai desse ponto, tô estagnado, e consegue melhorar. E aí o próximo passo é melhorar suas marcas, né? Bater seus recordes. Muita gente fica parada, não consegue quebrar os recordes. O que é que tem de dica para esse pessoal em relação a treino, frequência de treinamento? Tem que treinar todos os dias ou não? O que você gosta de fazer, dependendo do perfil da pessoa? É o seguinte, quando a gente fala em provas de médio, meio fundo e fundo, a gente fala muito em predominância do limiar anaeróbio. O que é importante a gente ressaltar um pouquinho, o que seria esse limiar anaeróbio, né? É o limite no qual, se aumentar a velocidade ali, acima desse limiar, eu vou estar tendo uma acidose maior da musculatura a ponto de ter que parar, né? Então, quando a gente fala em treinamento de limiar anaeróbio para empurrar, para fazer com que eu tenha uma melhor velocidade, são treinamentos que a gente executa numa intensidade entre 75% e 85% do seu máximo, que a gente considera o seu VO2 máximo, né? Então, é onde a gente prepara essa parte aí do limiar anaeróbio, empurrando ele, porque quanto mais próximo do VO2 ele tiver, mais rápido eu tô e mais eu consigo manter aquela velocidade sem fadigar, sem perder a velocidade ou chegar numa acidose muscular, né? Muitas vezes, né, eu acho que esse termo VO2 máximo, ele é mais popular, né, o termo assim. Mas às vezes não é ele o primordial, às vezes não, porque ainda a gente pensa numa meia maratona, numa maratona, na prova de fundo, de fato o VO2 ele
não é o que vai importar para ver se uma pessoa vai ganhar ou não a prova, né? E sim o limiar anaeróbico. E aí, quando eu gosto de pegar o treinamento aeróbico em si, geralmente a gente tem duas vertentes ali, né? Que é potência e resistência, que o Vitor já falou isso antes. Quando a gente pensa na potência, a gente está pensando no VO2 máximo, né? Então são provas mais curtas ali, de 1.500, 3.000 metros, dependendo até 5.000. E quando a gente pensa na resistência, a gente está pensando no limiar anaeróbico, né? Provas acima de 5.000, provas ali onde você vai gastar mais de 15 minutos de atividade. E aí, para empurrar esse limiar para cima, é importante fazer treinos intervalados numa velocidade próxima ali, né? Um pouco acima, né? Seriam os treinos ali do moderado para o forte, né? Acima de uma velocidade que você não consegue suportar por tanto tempo. E aí eu gosto muito dos tiros de 1.000, tiros de 2.000 metros, 3.000, 4.000 metros. Você utiliza muito esses tiros nessa faixa de intensidade? Sim. É importante você ressaltar aqui, Gabriel, que você tocou no assunto aí, que como faz para treinar o limiar anaeróbio? A gente tem estudos aí falando que se a gente treina nesse limite, a gente tem melhoras do limiar. Se a gente treina acima, a velocidade acima desse limiar, a gente tem melhora também. E quando a gente treina abaixo desse limiar, também tem melhora. Hoje, nós na Vega Race, né? Você pode até confirmar aí, a gente trabalha em cima do limiar para cima do limiar. Então, nós temos treinamentos de distâncias curtas de 2 quilômetros, de 3 quilômetros, com o objetivo da gente fazer com que a intensidade dessa pessoa esteja nesse limiar de cada um, que é individualizado, ok? Não é importante você saber juntamente com o seu treinador qual que é o seu limiar, para que você possa desenvolver os treinos, as velocidades adequadas para esse tipo de distância. Então, eu costumo colocar muito treinamento de 1.500, de 2.000 e de 3.000 metros, para que no limiar ou acima do limiar, para que essa pessoa venha a evoluir. E eu tenho bons resultados com meus atletas. Assim que eles melhoram, eles começam a detectar para mim assim, poxa, Vitor, hoje eu fiz 10 quilômetros e fiz o meu melhor tempo sem sentir tanta dificuldade. Isso é fundamental, isso mostra que isso teve uma evolução, né? Você deu exemplo aí, né? Eu acho que assim, dá para treinar abaixo do limiar, no limiar e acima do limiar. Então, os exemplos seria, abaixo do limiar, a gente faz o nosso treino longo ali, né? Então, um treino do fim de semana, geralmente, um pouco abaixo do limiar. No limiar, na pinta, geralmente são aqueles treinos que a gente chama de estabilizador, né? Que vai ali até 40 minutos, aproximadamente. E na Vega Race, o que a gente chama de acima do limiar, a gente chama de V1, né? Na nossa nomenclatura, o V1 ou V2 ali, que é um pouco acima do limiar, e aí já são treinos intervalados, né? Obrigatoriamente tem uma pausa porque a pessoa não consegue sustentar por muito tempo. E aí, vamos pegar, por exemplo, um atleta que faz 10 quilômetros em 1 hora. Então, ele corre no ritmo de 6. O que ele tem que fazer para melhorar o seu ritmo? Então, no caso, seriam fazer treinos, por exemplo, de 1.000 metros, só que numa velocidade de 5,40, por exemplo, 5,30, abaixo do ritmo de prova dele, né? Então, mais rápido que o ritmo de prova dele, ele faz os treinos de tiro, de 1.000, 2.000, 1.500, que nem o Vitor deu exemplo aí, né? É importante ressaltar também, quando faz esse tipo de treinamento, vamos colocar aí, vamos dar um exemplo de 6 tiros de 1.000 metros, por exemplo. Então, é importante entender que se eu faço o tiro a 5,40, o primeiro tiro a 5,40, o último, quer dizer, ele tem que ser na média de 5,40, com desvio aí no máximo de 20 segundos para mais ou para menos. O que a gente vê bastante aí das pessoas, que quando já é detectada essa velocidade, ele faz lá 5,40 no primeiro, ou faz abaixo de 5,40, faz 5,20, ele chega lá no terceiro, já está fazendo um ritmo de 6,30. E o que mostra isso? Mostra que ele quebrou um pouquinho o treinamento, porque ele não conseguiu manter aquela velocidade devido a começar muito forte e ele não conseguiu manter essa velocidade. Então, vai aí uma dica que toda vez que você for fazer o primeiro treino, o primeiro tiro, que ele sirva como referência para que você possa fazer os outros tiros.
para que você possa fazer eles encaixados e com os intervalos adequados, conseguindo recuperar para o próximo tiro. O segredo aí passa muito pela recuperação também, né? Quanto tempo de pausa, de intervalo você vai dar de um tiro para o outro, né? Às vezes, se a pausa é muito curta, a tendência é que o tiro vai caindo o ritmo ao longo do treino. Se você consegue dar uma pausa maior, a pessoa vai conseguir manter na mesma intensidade ali do início ao final. Então é importante também prescrever essa pausa, né? Não deixar só deixar na percepção do atleta, porque tem atleta que relaxa e fica lá 5 minutos descansando e não faz o próximo tiro, né? O Ricardo mandou aí, verdade, isso acontece comigo também. É isso aí, Ricardo. E outra coisa, tanto o estímulo que você der dado no quilômetro ali, que você falou, Gabriel, a pausa, ele é fundamental. Se foi colocado que a velocidade é X para atingir no 1.000 metros e recuperar entre 2 minutos, que seja feito próximo de 2 minutos. É o que você falou, se a pessoa coloca lá 5 minutos depois para recuperar para o próximo, ele já fugiu completamente do planejamento da sessão do treinamento dele. Então, ele não vai conseguir atingir mais aquela intensidade que nós planejamos para ele, para que ele possa ter uma evolução legal desse treino, né? Fica um treino, uma carga subestimada ali, né? Abaixo do que a gente queria que ele executasse, né? Então, assim, quando a gente pensa para a pessoa que está querendo melhorar muito em longas distâncias, a gente pensa nesses tiros mais longos, né? 1.000 metros, 2.000, 3.000, até 4.000 metros, assim. E para os seus atletas de provas mais curtas, assim, você tem muito atleta que quer melhorar tempo nos 5 km, por exemplo, você passa os tiros mais curtos, de 400 metros, 500 metros, aí é numa velocidade mais alta, mais pauleira, né? O Ricardo aí tá de prova. O Ricardo é um atleta meu aí, ó, que tá falando. Ele é um atleta que quer bater sempre o recorde dos 5 km dele. Ele entrou com o objetivo de diminuir os 5 km. E aí eu consigo passar. Eu gosto muito de passar treinamentos de 1.500 metros, que são onde a gente trabalha 2 tipos de capacidade, por causa da intensidade, né? A gente pode ter aí já o VO2 entrando e o limiar anaeróbio junto aí, né? Tá na faixa então, de transição da entre pessoa, os dois ali, né? E eu costumo, através dos 1.500, por exemplo, fazer progressões de velocidade. Faz os primeiros 800 metros no moderado para forte e os 700 metros mais forte ainda, para que ele possa ali tentar segurar aquela velocidade o máximo possível. E gosto muito de trabalhar com treinamento de 400 metros. Cara. Assim, são distâncias para mim que vejo resultados em atletas que querem ganhar potência, sabe? Para 5, 10 quilômetros. Então, eu gosto muito de trabalhar com os 400. Os 400 tem todo o charme ali de ser a distância oficial da pista de atletismo, né? Então, aquela coisa de fazer um treino a série, dando a volta na pista, é bem legal. Eu que trabalhei ali 2, 3 anos do lado na pista de atletismo, é bem legal, assim, fazer treinos de 400 ou de 800, né, que são 2 voltas completas, é bem legal. E aí, essa questão que você falou... Mas eu acho, Gabriel, eu acho o 1.500 desafiador, cara, por causa disso, pelo fato de ter 2 capacidades que pode entrar ali, dependendo da velocidade, sabe? Então, quem corre fala que é o mais difícil ali, né? Que essa distância ali, né? As provas de 800, 1.500 e 3.000 são as mais complicadas de se correr, porque é um tempo prolongado, onde tem uma demanda aeróbica grande, só que a intensidade é muito alta, então fica ali naquele negócio anaeróbico, aeróbico, VO2 limiar, então é extremamente desconfortante. Quem corre essas velocidades assim em pista tem que tirar o chapéu. O Cristiano mandou mensagem aí. Eu tenho um treinador que me passa só treino desafiador. O treinador do Cristiano é o Felipe. Show demais. Eduardo mandou aí. Muito bacana entender o porquê de cada treino. O que você falou, cada pauleira que tem hora que a alma sai do corpo. Esses treinos intervalados, assim, de fato, a alma sai do corpo. Eu que tenho uma experiência de ter trabalhado em pista de atletismo, você vê que treinos intervalados, assim, nessa faixa de 400 até 1.000 metros,
É até comum a pessoa, depois do treino, depois de uma série, vomitar ali de tanta acidose, né? Ácido lático demais ali ao longo do treino, né? Então o pessoal de fato passa mal por excesso de intensidade, né? Verdade. E aí, Vitor, qual que é a sua distância favorita de correr? Cara, eu gosto muito, apesar de já fiz 42, 21, mas eu gosto mais dos 10 quilômetros, cara. Dos 10, né? Eu também gosto Porque das distâncias mais curtas. eu gosto de distâncias mais curtas porque eu gosto de me desafiar em termos de velocidade. Eu sei a minha capacidade e eu sei o que eu posso dar ali nos 5, nos 10, mas mais 10. Não quer dizer que os 21 eu não gosto, não, mas eu gosto mais prova mais curta mesmo, no qual eu me desafio em termos de velocidade. Até o Porque estilo de eu treino é mais acredito. gostoso, eu acho, né? E os 21 e 42 são muito técnicos, né, cara? Tem que se estruturar uma coisa bem bacana por causa do volume de treinamento, e a estratégia para as provas são diferentes de uns 10 quilômetros, por exemplo, de uns 5, né? Tem que ter estratégia, não é simplesmente pegar, coloca, vamos, 21, vamos ver o que vai dar. Não, existe uma estratégia ali, né? Para que você possa desenvolver ao decorrer do tempo que você vai passar correndo, um ritmo que você vai chegar no final e falar assim, é isso que foi planejado para mim, né? Então, Beleza. eu acho isso. Eu acho que é muito estratégico os 21, 42 e os 10, para mim, é desafiador. Muita gente que foi respondendo aqui, a maioria respondeu 10. O Felipe, nosso treinador, respondeu 21. O Felipe, ele tem aí na meia maratona 1h10 aproximadamente. A Carol Nagai falou aí também que a partir dos 21 entra muita questão estratégica também, né? A Lu Cardoso mandou uma mensagem aí. Comecei a treinar há pouco com vocês e já estou sentindo a diferença nos meus treinos. Gostando muito, principalmente de entender o planejamento. Legal, Lu. E outra, ô Ricardo Gabriel, falou que gosta dos 5, e 5 outra mil. coisa, só para ressaltar aqui, nós temos perfis, né, de atleta, né, cara? Nós temos perfis de pessoas que são mais velozes, gostam de trabalhar em cima da velocidade, tem pessoas que gostam mais de treinamento, de provas mais resistentes, né? Que tem um Isso, perfil de conseguir segurar mais tempo. Então, isso também interfere muito no gosto da pessoa e no planejamento para essa pessoa, né? isso tem muita relação também com questão genética, assim, né? A gente tem. O nosso corpo ele tem 3 tipos de fibras musculares ali, basicamente, né? Então todas as pessoas têm fibras rápidas, fibras, vamos dizer, intermediárias e fibras lentas, né? Mais oxidativas. E aí, pessoas que têm mais fibras oxidativas, mais fibras lentas, tendem a ter melhores resultados em esportes de longa duração, né? De endurance. Então essas pessoas têm uma tendência a serem melhores em provas de longas distâncias. Pessoas que têm mais fibras rápidas em provas mais curtas, em esportes mais explosivos ali, né? Mais potências. Mas sabe uma coisa que é legal quando a gente pensa nessa progressão, na evolução? Uma coisa que muita gente pergunta tem uma idade certa para eu atingir o meu melhor, para eu atingir o meu máximo, assim? Ah, eu só vou ser um maratonista bom até 30 anos, depois disso meus tempos vão cair ou não? O que você acha disso? Cara, isso tem muito a ver com a maturação do atleta, da pessoa, né, cara? E com quando Então, ela quando a começa gente a fala em treinar termos de também, né? maturação, a maturação envolve muita coisa, mas quando a gente fala em termos de melhor resultado de recuperação, de potência, de ganho disso aí, eu acredito que ali entre os 27 e 30 anos é uma idade que você pode brocar, como a gente fala, pode brocar, que eu sei que vai vir resultados bons. Mas não quer dizer que o cara, depois dos 30 anos, ele não consegue resultados bons, né? Claro. Isso vai Tudo depender isso muito de quando ele requer começa a treinar, né? treinamento. Tudo é com treinamento. E aí vai avaliando, vai vendo a recuperação, como que é feito, a alimentação dessa pessoa, o estímulo que é dado, o planejamento que é feito, todo mundo chega no seu resultado. Todo mundo chega no seu resultado. É claro, com treinamento importante, com essa organização. E também não é só trabalhar a parte de treinamento, né, cara?
O treinamento em si, progressão ou ganho de alguma coisa, ele envolve descanso, alimentação e estímulo. Se a pessoa não está conseguindo fazer com que essas três ande junto, né? Ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas uma coisa que eu acho importante para quem, por exemplo, quer fazer uma boa maratona, ela tem que ser, se a gente for pegar exemplos clássicos, assim, né, dos grandes atletas, pega lá o Haile, a Carol Nagai que tá aí, gosta muito dele, acha que talvez é um dos maratonistas mais completos, ou esse pessoal da nova geração, Kipchoge, Kipsang, Mo Farah, o pessoal um pouco mais antigo, né, de 10 anos atrás, uma coisa que a gente vai ver é pessoas que conseguiram bons resultados em maratonas, eles, há 10 anos antes, eles eram tipo os recordistas dos 5.000 e dos 10.000, né? Então, para uma pessoa ser uma boa maratonista, ter ótimos tempos numa maratona, ela tem que ter tido no passado bons resultados nos 5 e nos 10. Então, o segredo para melhorar o tempo na maratona é seja bom nos seus 5, seja bom nos seus 10, que daqui 2 anos você vai fazer sua melhor maratona provavelmente, né, Vitor? Isso mesmo. O Cris até falou aí, ó. O Cris, que é um atleta nosso experiente, falou assim, eu nunca fiz uma prova de 5 quilômetros. Mas a gente desafia nossos atletas a sempre passar por distâncias diferentes também, né? Para que é isso que você falou, Gabriel. A pessoa criar uma bagagem boa de saber qual a intensidade dele forte nos 5, nos 10, nos 21 e assim vai, né? Então a experiência, ela conta. Quanto mais você treina, mais você faz a prova, mais você fica... mais você está lapidado para fazer um melhor resultado, né? Pessoa para fazer um bom 21, um bom 42, ela tem que ter passado pelos 5 antes. Tem que ter passado pelo 10 antes. E fazer boas provas curtas é o primeiro passo para quem quer o objetivo, por exemplo, de fazer uma meia maratona abaixo de 1h20, de 1h15, ou quer fazer uma maratona ali abaixo de 3h30, de 3 horas. Então, tem que ser bom, né? Não adianta querer começar do 0 para o 42. Volta naquilo que a gente falou, de progressão, né? Tem que começar do 0 para o 5, do 5 para o 10, do 10 para o 21, do 21 para o 42. Um passo de cada vez, né? E aí, de fato, a idade não importa. Hoje a gente vê, assim, o pessoal que começa a treinar com 25, 30 anos atinge suas melhores marcas aí com 45 anos, provavelmente, né? É claro que se é uma pessoa que já treina desde os 10, dificilmente ela vai ter os resultados que ela tinha com 30 anos quando ela tiver 50. Mas para uma pessoa que está começando agora, os melhores resultados dela estão por vir ainda, né? Sim. E a gente já teve dentro da BH Race, e a gente tem dentro da BH Race pessoas que começaram tarde e evoluíram para uma maratona. Pessoas assim que não corriam nada, né, cara? O Cris entrou na BH Race com 40 anos e aos 43 fez a primeira maratona dele lá em Buenos Aires, na Argentina, né? Pois é. O Cris falou, então, pulou a etapa do 5. Se você não tivesse pulado a etapa do 5, essa maratona sua aí seria mais rápida ainda, hein? Com certeza. Carol Nagai tá falando, mas é isso. Por exemplo, Bekele foi o melhor corredor de 5 e 10 que Kipchoge, porém Kipchoge hoje domina os 42. Tem muita questão de perfil e concentração, força mental também, né, que se ganha com maturidade. Tem gente que tem o perfil ali para ser atleta, tem gente que desenvolve menos lesão ao longo da carreira, né, principalmente nesse nível mais profissional, né, isso tudo influencia nos resultados. Mas é uma tendência. Todas as pessoas que estão aí quebrando recordes da maratona, fazendo maratona em 2h10 para baixo, foram pessoas que faziam 5 quilômetros abaixo de 14, de 13 minutos, que faziam 10 quilômetros em 25 minutos. Então, tem essa tendência. A pessoa, para chegar bem nos 42, ela tem que ter passado pelos 10 antes de uma maneira boa, né? Sim. E criar uma base de maturação, né? Uma experiência ali que faz a diferença lá na frente. Com certeza, em termos psicológicos, em termos de muscular e fisiológico geral, né? Com certeza. Vitor, a live tá boa, a gente já tá quase chegando em 1 hora, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Para finalizar, que você tem a dizer, por exemplo, de quem quer progredir no treino e quer conciliar
os treinos aeróbicos, né, por exemplo, de corrida ou de bike, com os treinos de força. Dá para conciliar? Dá para treinar todo dia? O que você tem de dica para dar? Ó, para todo atleta é importante que o treinamento, existe também o treinamento de força, de musculação, de um treinamento funcional, de um pilates, que vai fazer com que você ganhe uma base, uma estrutura melhor, né? Tenha uma estrutura melhor para você desenvolver seu trabalho na sua corrida, no seu ciclismo, né? Então é fundamental que as pessoas façam reforço muscular também. Isso também evita bastante lesão, né? No decorrer dessa evolução de treinamento. Imagina você que nunca treinou nada, ou está começando a treinar e quer fazer uma maratona que exige muito do corpo, de passar horas ali correndo, né? Numa intensidade considerável, e você não ter essa musculatura e vai conseguir segurar para você terminar, né? Um volume do treinamento que é executado e você não consegue elevar, você vai sentir dor, articular e tudo mais. Então é fundamental, a gente indica sempre para os nossos atletas que entre 3 e 4 treinamentos de corrida, e com isso, se você quer treinar todos os dias, que dá uma diferença aí, coloca um ciclismo, uma natação, que tem menos impacto, né, de treinamento, então que vai também ajudar no sistema cardiovascular e outras coisas, mas e aí você tira um pouquinho dessa intensidade do impacto ali da corrida, né? Mas é fundamental que dá uma variada aí. E aí eu acho que tem outros 2 pilares que são importantes, né? Que está na alimentação e na recuperação, né? Isso que você falou. É muito importante a pessoa ter descanso, ter recuperação para ter evolução também. Eu acho que a gente pode fazer uma live só com esse tema também, que é bem legal. O Cris está finalizando aí, Cristiano perguntando, falando, né? Já fiz 4 vezes uma meia maratona, mas não tenho vontade de fazer 42. É normal? Eu acho que sim, é normal. Tem gente que não tem essa pretensão de querer aumentar. Muita gente fala que a distância mais gostosa de se correr é aos 21. Então, não é obrigatório uma pessoa ter que passar pela maratona durante a vida. É uma experiência bem legal. O Vitor fez recentemente em Buenos Aires, é bem bacana. E teve mais uma pergunta legal aqui do Ricardo. Se não me engano, o Ricardo perguntou... Uma dúvida, pessoas mais baixas são favoráveis a provas de curta distância e pessoas mais altas a longa distância? Antigamente existia esse mito, né, que corredor de 100 metros tinha que ser baixinho, aí veio o Usain Bolt e quebrou com isso, né? O cara tem 1,90 m e fazia provas curtinhas, então tem nada a ver não, beleza, Ricardo? Vitor, daqui a pouco o Instagram derruba a gente aí, pra gente não sair sem despedir do pessoal, vamos dar nosso tchau e vamos marcar mais uma outra live, foi super bacana. Às vezes o pessoal define um tema aí, um tema específico que eles querem ouvir e a gente marca mais uma próxima. Legal o recado que o Cris deixou, né? Independente do objetivo, o importante é ter uma assessoria que planeje e oriente os treinos, é isso aí. E a Mega Race está aí à disposição para a turma, para quem quiser evoluir. É uma equipe de treinadores bem qualificada, bem experiente, já são 12 anos aí, ajudando mais de 4.000 atletas nos objetivos, né, Vitor? É isso aí. E a gente se deixar, a gente fica aqui o dia todo conversando sobre isso, né? Conversar sobre treinamento é muito demais, bom. Pois é. E estamos aí tentando sempre fazer com que nossos atletas tenham um melhor objetivo, um objetivo traçado e que alcance da melhor forma possível. A gente vai conforme o perfil de cada um. A Mega Race tem esse propósito aí de respeitar a individualidade de cada um, né? Para que ele chegue ao seu objetivo melhor. Igual o Cris falou, não tem vontade de fazer os 42, os 21. Então, nós trabalhamos em cima dos 21 dele para que a gente possa dar experiências para eles cada vez melhores com os 21 dele. Então, a Mega Race vem com essa intenção mesmo, de respeitar essa individualidade e sempre alcançar os objetivos que é propostos aí para os nossos atletas. Beleza. Turma, para quem quiser indicar para algum amigo assistir a gente aí, essa live ela vai ficar salva no nosso IGTV, o pessoal pode ir lá e assistir depois, beleza? E aí nos comentários do IGTV, o tema mais comentado lá vai ser o tema da nossa próxima live. Eu e o Vitor, a gente promete que vai fazer mais uma aqui, e aí o tema vocês vão escolher. O tema mais votado, a gente vai fazer mais um bate-papo
provavelmente daqui 2 semanas, já que a gente tem um cronograma aí de lives pela frente, beleza? No mais, obrigado a participação de todo mundo, a interação foi bem legal. Vitor, 15 segundos para se despedir. Valeu, galera. Até a próxima. E tamo junto aí. Precisando, vamos conversando aí, tirando dúvidas também. Valeu? Quem é atleta, mostra esse vídeo